Olá! Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma condição muito peculiar das situações de abuso sexual infantil. E, ao mesmo tempo que é muito peculiar, é também muito frequente desses casos. Eu estou falando do fato de que muitas vezes as vítimas se comportam de uma maneira quase que submissa aos seus agressores, né? Por que essas pessoas, por que essas crianças principalmente, não resistem a essas investidas, não tentam impedi-las muitas vezes quando ela está acontecendo pela segunda, terceira, 10ª vez? É sempre algo que nos causa muita surpresa, principalmente aqueles que não conhecem o fenômeno do abuso sexual na sua complexidade, e por isso que é importante que a gente compreenda para que a gente possa sempre tratar essas situações da melhor forma possível. Isso faz com que as situações de abuso sexual se prolonguem no tempo, né? Leva-se geralmente muito tempo para que a criança consiga sair dessa situação, revelando esse fato para alguma outra pessoa. Bom, eu já falei aqui num outro vídeo a respeito do que a gente chama de síndrome do segredo, né? Que é uma espécie de um pacto velado, muitas vezes incluindo inclusive outros componentes da família, né? Que impedem a criança sair disso. Mas hoje eu queria falar especificamente de um fator que geralmente se encontra nessa dinâmica da síndrome do segredo, que é o sentimento de culpa. Bom, quem já lidou com essas situações, quem já teve contato com uma vítima de abuso sexual, sabe o quanto é comum que um sentimento de culpa aflore nessas pessoas. E o quanto também que é quase que sem efeito uma fala nossa, né, insistindo de que, olha, você não é culpado, você não tem culpa nenhuma, a culpa é apenas do agressor. Então, o sentimento de culpa da vítima, eu costumo dizer que é das coisas mais difíceis com as quais a gente trabalha na clínica desses casos. Então, para compreender esse sentimento de culpa que parece tão profundo nessas pessoas, nessas crianças, nessas sobreviventes, a gente precisa lançar mão de um conceito, um mecanismo de defesa, na verdade, que chamamos de identificação ao agressor. O que é isso? Bom, nas situações de abuso sexual infantil, ainda que o abuso se dê de uma forma crescente e paulatina, como é bastante comum também, e a criança leve tempo para perceber esse abuso, em algum momento ela vai se deparar com esse adulto totalmente estranho a ela, né? Eu digo estranho porque na maior parte dos casos esse adulto é conhecido, né? Então ele é conhecido, pode ser alguém da família, alguém da comunidade, um professor, alguém próximo. Porém, quando a situação de violência sexual acontece, é como se esse adulto, essa pessoa se transformasse numa outra pessoa. A criança reage com muito medo, invariavelmente, e aí ela passa a precisar compreender e entender o que é aquilo. Então, quando a gente fala de identificação ao agressor, é um mecanismo inconsciente da criança que tenta se aproximar ao máximo, é como se ela tentasse entrar na mente daquele agressor, daquele adulto, para poder compreender os seus mínimos desejos, as suas mínimas vontades, para que ela possa se resguardar de algum risco maior. Então, o mecanismo de identificação ao agressor nos ajuda a entender também essa atitude muito comum de submissão àquele agressor, que é muito comum não apenas nas crianças, mas também no fenômeno da violência doméstica, na violência contra as mulheres, né? Então, por que essas pessoas se mantêm tão submissas, tão obedientes a esses agressores? Então, é uma tentativa de alcançar as mínimas sutilezas do desejo desse agressor para que eu possa me resguardar, para que eu possa atendê-las e assim me livrar o mais rápido possível dessa situação. Bom, ocorre que nessa aproximação excessiva, nessa identificação, acontece algo que a gente coloca como sendo uma incorporação desse agressor. É como se esse agressor, que era
externo, como se essa agressão externa passasse para dentro do psiquismo dessa criança. Então, esse agressor ele passa a fazer parte do psiquismo dessa criança. E aí, junto com essa incorporação desse agressor, resultante dessa confusão entre um e outro, quem sou eu, quem é ele, dessa aproximação toda, ela também incorpora a culpa desse agressor, o sentimento de culpa, ainda que inconsciente, desse agressor. Então, é como se tivesse algo encapsulado dentro dela, mas que começa a atuar, fazendo com que, inclusive, ela procure por punições. Então, também nos ajuda a pensar atitudes e comportamentos a curto, médio e longo prazo de vítimas de abuso sexual infantil que passam a, de alguma forma, buscar punições para algo que, na verdade, elas não têm responsabilidade nenhuma, mas elas incorporaram como sendo culpa delas. Esses comportamentos autopunitivos, eles podem se prolongar ao longo da vida, né? A pessoa pode passar a manifestar algumas atitudes relacionadas a esse mecanismo, né? Relacionadas a esse sentimento de culpa que ela carrega, mas ela pode levar para outros ambientes, outras áreas da vida dela. Por exemplo, na escolha do parceiro, da parceira conjugal, na relação com os filhos, nas relações de trabalho e, muito especificamente, na sua relação com figuras de autoridade. Então, a identificação ao agressor é algo que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de abuso sexual infantil, porque é um mecanismo que reverbera, que permanece atuando geralmente ao longo da vida dessas pessoas, se a gente não tem um trabalho em cima disso. Bom, era isso. É claro que eu falei aqui de um conceito bastante complexo e que demanda muito estudo, muito aprofundamento. Foi apenas uma pinceladinha, né, para as pessoas que não conhecem, não são da área, possam compreender um pouquinho mais o fenômeno do abuso sexual infantil. E para aqueles que têm interesse, eu recomendo, para compreender melhor a questão da identificação ao agressor, um texto do Sándor Ferenczi, um psicanalista. O texto se chama Confusão de Línguas entre Adultos e Crianças. Fica então a dica de leitura para quem quiser se aprofundar. Um abraço.